Nós já vamos aproveitar esse momento e ir para a palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 3. Aleluia. Irmãos, eu confesso a vocês, como o pastor Geraldo sempre lhe fala aqui, né? Pregar é uma responsabilidade, né, pastor? É uma responsabilidade grande e, sobretudo, para vocês que são, assim, homens, mulheres de Deus. O culto de quarta, eu sempre gosto de falar que são pessoas que verdadeiramente, assim, gostam de estar próximo de Jesus. É um culto de sacrifício, é um culto de crente, amém? Quem ama Jesus vem naquele cansaço, mas ele vem porque ele quer aprender mais de Jesus, quer sentar aos pés de Jesus, ele quer ouvir uma palavra, né? Então, é sempre uma responsabilidade, irmãos. O culto de quarta é uma responsabilidade muito grande. Vocês são conhecedores aí da Bíblia, homens e mulheres de oração, mas Deus vai nos dar graça, porque tudo é dele, para a glória dele, amém? Vocês acharam aí? Amém? Só eu que não achei, que esqueci de abrir. Eclesiastes capítulo 3, no versículo... É um versículo apenas. Vou achá-lo agora, para a gente lermos juntos. 3, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, vai dizer assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração dos homens. Fala assim comigo. Também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém? Pai, essa é a tua palavra, que o teu Espírito possa nos ensinar, possa aqui nos corrigir, possa nos instruir na justiça, para a glória do teu santo nome. Amém. Pode assentar, glorificando ao Senhor. Amém. Ele é digno de toda honra, de toda glória. Aleluia. Irmãos, nessa noite eu quero falar um pouco, e eu li esse versículo, e esse versículo falou muito ao meu coração, porque eu tenho aprendido cada dia algo no Senhor sobre esse tema, sabe? E me chamou a atenção esse texto. Eu até compartilhei esse texto no culto de jovens, não essa mensagem, mas esse texto, citei algumas coisas, mas eu queria muito que o Senhor me permitisse trazer uma mensagem em cima desse texto. Eu quero dividir com vocês algo simples. Vocês são crentes, craque de Bíblia, mas eu creio que o Senhor vai nos edificar e vai nos lembrar das coisas que nós já sabemos, mas aquecer ou reaquecer o nosso coração cada vez mais com a sua palavra, amém? Renovar com a sua palavra. Irmãos, a eternidade é algo assim tremendo, e a compreensão dela através de Cristo Jesus é algo que realmente muda a nossa perspectiva, muda o nosso olhar de como nós enxergamos essa vida, de como nós vivemos nessa vida, porque a eternidade com Cristo nos faz ter paz no nosso coração. Ela vai nos livrar das ansiedades, ela vai trazer um sentido para a nossa vida, ela vai nos dar, sabe, um coração desapegado das coisas dessa terra, e ela também vai eliminar as comparações que diariamente nós fazemos e temos. E é por isso que nessa noite eu quero trazer essa mensagem. O título é Vivendo a Vida Terrena à Luz da Eternidade. Vivendo a vida terrena à luz da eternidade. Quando nós meditamos nesse versículo que diz que Deus fez tudo formoso
em seu tempo, e que também pôs a eternidade no coração dos homens. Nós vamos então descobrir algumas coisas verdadeiras sobre este texto. Irmãos, o livro de Eclesiastes é um livro muito complexo de entender, é muito profundo as coisas que se diz, e o Senhor vai nos dar graça aqui de conseguir trazer para os irmãos algumas coisas que a gente pode aprender com esse versículo. E a primeira coisa e a primeira verdade que eu quero aqui compartilhar com vocês é exatamente essa que aqui o pregador já diz nesse versículo, que Deus, Ele colocou a eternidade no coração dos homens, mas eles não podem descobrir a obra de Deus, que Deus fez desde o princípio até o fim. E como que a gente constata essa verdade que o texto está dizendo? Da eternidade que foi colocada no coração dos homens. Irmãos, todo homem, ele tem um desejo de transcendência. Não importa se a pessoa ela tem uma Bíblia, se tem uma determinada cultura que conheceu ou não a Bíblia, mas as pessoas e todas as culturas, mesmo sem a Bíblia, elas vão buscar ou vão desenvolver conceitos que vão buscar de alguma forma um tipo de Deus, ou buscar a Deus, ou buscar uma espiritualidade, ou vão buscar um sentido de vida, de existência e de uma vida após a morte, mesmo não conhecendo essa palavra. E isso prova o quê? Que há no coração deles a eternidade, um desejo de transcender dessa vida para uma outra vida. A segunda coisa que nós podemos constatar essa verdade é que todo ser humano e todo homem, ele busca por um sentido de vida. Quem já não fez essa pergunta? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci nesse país? Não podia ter nascido nos Estados Unidos? Comprar carro mais barato? Mas todos, em algum momento, já fez essa pergunta. E procura sentido para a sua vida. E ele procura coisas para preencher esse espaço, esse vazio que ele tem no seu coração. E ele preenche com várias coisas, numa busca incessantemente para um sentido de viver da sua vida, da sua existência. E ele preenche ali, mas sempre sem êxito. Ele sempre quer mais, ele sempre busca mais. E isso mostra o quê? Que no coração dele a eternidade está lá latente, ainda que ele não aceite, ainda que ele não acredite. Uma terceira coisa que vai constatar essa verdade, que Deus colocou a eternidade no coração dos homens. Todo homem, ele tem um anseio por justiça. Ele tem um anseio por justiça. Mesmo o homem sem fé, que não acredita em Deus, quando ele vê um ato de injustiça, quando ele vê uma situação de injustiça, o coração dele queima e tem sede para fazer o quê? Justiça. Para resolver aquela situação, para resolver aquele problema e agir o quê? Com justiça. Mas a justiça do homem é como trapo de imundícia diante de Deus. Por mais que o homem tente ser justo por si mesmo, ele sempre vai ser injusto. Por mais que um juiz possa julgar uma causa, ele sempre vai agir de uma maneira injusta. Mas o homem no seu coração, ele busca por justiça. E isso aponta para um juízo de Deus, para uma justiça perfeita de Deus, que o homem procura, mesmo sem entender. O homem quer essa justiça, uma justiça perfeita, que está em Deus. E nós vamos ver que tudo isso aponta para Deus. A quarta verdade, irmãos, que nós vamos constatar que Deus colocou a eternidade no coração dos homens, é que todo homem
Fala assim para você não dormir com o irmão que está... Não precisa falar com o irmão que está do seu lado não, com você mesmo. Fala assim comigo. Todo homem tem um incômodo com a morte. Tem ou não tem, irmãos? Irmãos, tem. Todo homem, toda mulher tem um medo de morrer, um medo da morte. Todo homem, toda mulher, ele luta o quê? Para viver. É um instinto até de sobrevivência que nós temos. Mesmo você sem querer, mesmo você sem muitas vezes pensar sobre isso, é instintivo. Se você só de imaginar que essa caixa de som que está caindo em cima da cabeça, irmãos, parece que é um reflexo. Seu corpo vai natural fugir o quê? Da morte. Sim ou não? No trânsito lá, você já viu isso, né, irmão? Você está numa situação, de repente, no reflexo, você, quem é pedreiro aí, vive essas adrenalinas, motoqueiro, irmãos, é sempre fugindo o quê? Da morte. Tanto que o suicídio, irmãos, é uma coisa que é difícil de explicar. A psicologia, a psiquiatria tem dificuldade de explicar o quê? O autoextermínio. Por quê? Corrigindo, né, irmãos? Hoje tem que corrigir as coisas. Tem dificuldade de explicar por quê? Porque é algo totalmente antinatural. É algo que a pessoa está lutando, resistindo, sabe, contra uma força dentro dela. Ela está lutando contra a própria natureza dela. Então é algo difícil o quê? De entender para a psicologia, para a psiquiatria, para essas áreas aí que estudam a mente do ser humano. Agora, irmãos, aí que está o problema. Então o ser humano, nós vamos entender que o coração dele, Deus colocou a eternidade. Deus colocou a eternidade. E qual que é o problema disso? Qual que é o problema então que nós encontramos aqui no meio do caminho? O homem, ele não foi feito para morrer. O homem, ele foi feito para viver. A natureza não foi feita para morrer. Os animais não foram feitos para morrer, mas eles foram feitos para viver. Mas no meio do caminho aconteceu algo que você sabe muito bem. E esse algo chama-se mais forte, chama-se pecado, que veio com seu salário, que foi a morte. O problema que nós tivemos no meio do caminho. Então agora o ser humano, ele luta contra a morte, e ele quer transcender, ele quer viver, ainda que ele não conheça a Deus, ainda que ele não tenha a Deus, ainda que ele não compreende as coisas de Deus e nem a eternidade, ele vai lutar sempre para viver e pensar meios em como viver. Agora, irmãos, isso está vedado àqueles que não conhecem a Deus. Mas nós que conhecemos a Deus, nós temos a oportunidade e nós temos o direito de começar a compreender essa eternidade que foi colocado no meu e no seu coração. Isso é maravilhoso. Vamos então ver aqui 2 versículos que vai constatar isso. Primeiro eu quero ler com vocês o Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 3. Eu vou ter que ler no telão aqui para a gente ganhar tempo, eu quero que vocês acompanhem comigo. E a vida eterna, nós estamos falando de eternidade, amém? E a vida eterna é isto, ou é esta: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Então nós já entendemos, irmãos, que a vida eterna, o entendimento da eternidade, ele começa a partir do momento que nós conhecemos a quem? Ao Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem ele enviou ao mundo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10. Vamos ler juntos também. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10. Vamos pegar aqui a parte B. Mas porque este era seu plano
desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. Versículo 10. E agora ele tornou tudo isso claro para nós, com a vinda de Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte. Destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas, por meio do Evangelho de Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Cristo já tinha um plano, uma resposta para dar para a morte. E a palavra fala que ele destruiu a morte. Cristo destruiu a morte e iluminou o caminho. Ele lançou luz, sabe, para uma vida de imortalidade. Irmãos, olha isso. A eternidade, ela deixou de ser um anseio que o homem carrega no seu coração, mas passou a ser uma realidade revelada através de Cristo e em Cristo Jesus. E Davi, por que você está falando isso? Irmãos, porque viver e entender essa eternidade vai mudar a nossa maneira de ver e de olhar para as coisas. Viver à luz da eternidade vai trazer sentido para as nossas vidas. Viver à luz da eternidade vai mudar o nosso olhar terreno sobre as coisas e vai nos trazer uma realidade verdadeira, viva e poderosa que Jesus nos dá. Sabe, irmãos, uma vida sem esse entendimento é uma vida onde a gente vai viver sem paz, ansiosos, preocupados, sem propósitos, apegados às coisas do mundo, cheios de comparações. E nós vamos começar a ver, irmãos, por que os homens sofrem. Por que os homens sofrem? Por que muitas vezes nós sofremos nessa vida? Por que sabe, a gente sofre com algumas coisas que são desnecessárias e que talvez um olhar para Cristo, um olhar mais para Cristo, sabe, para o entendimento de Cristo e daquilo que nós temos e conquistamos através de Cristo, pode mudar a maneira como nós vivemos essa vida. Nós lembramos, irmãos, de Asaf, que ele fez uma comparação assim tremenda. Ele começou a olhar os ímpios, olhar aqueles que andavam no caminho mau, andavam no caminho perverso, e ele começou a admirar e falar assim: olha, esse povo prospera, esse povo enriquece. Eu que sirvo a Deus, que ama a Deus, que estou sempre servindo na casa de Deus, comigo as coisas não vai bem. Ele começou, irmãos, a pensar nessas coisas que muitas vezes acontecem com a gente, sim ou não, irmãos? Ele começou a falar assim: peraí, como é que os ímpios, mal, perversos, eles têm carro do ano, têm iPhone, eles têm as melhores casas, eles é saudável, olha para eles, o corpo deles, magros, fortes. E a gente aqui, eu aqui, sirvo a Deus, gordinho, barrigudo, barriguda, tenho cabelo ruim, nasci assim, estranho, não casei, não consigo ter filhos, fulano é ímpio, lá vida toda errada e consegue ter uma família. Foi a comparação que Asaf fez. Mas o que trouxe ele à realidade foi a eternidade. No versículo 18, olha o que ele vai falar. Olha, no versículo 16, perdão. Quando tentei compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Eu entendi o fim deles. Versículo 18, certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, quão repentinamente são destruídos, totalmente consumido de terrores, como um sonho
o que acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, os desprezarás como fantasias. Quando o meu coração se amargurou e senti picadas nos meus rins, estava embrutecido e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguras pela mão direita. Guia-me com teu conselho e depois me receberás na glória. E ele fala: a quem tenho eu no céu? A quem tenho eu, Senhor, no céu, além de ti? Irmãos, ele percebe que ainda que o ímpio, ainda que aquele que não teme a Deus, ele prospere, ele vai bem, mas o fim dele está próximo, e o fim é a perdição. Mas nós que servimos a Deus, ainda na dificuldade, ainda que na dor, ainda que abrindo mão das coisas, o nosso fim é daqui a pouco também, mas é uma eternidade com aquele que vive e reina para sempre. Ele vai nos receber na glória, e nós vamos entrar pelos portais celestiais de Deus, sabe, sendo ali recebido com alegria por Jesus, pelos anjos, recebendo o nosso galardão, recebendo a nossa coroa. Esse é o fim daquele que teme a Deus e que ama a Deus. Mas uma vida, irmãos, que não tem um olhar para a eternidade, é uma vida de ansiedade. Porque, irmãos, a vida terrena vai sempre nos deixar com medo do amanhã. A vida terrena, ela sempre vai trazer para o homem a incerteza, sempre vai trazer para o homem a insegurança. Mas a eternidade é um futuro de paz garantido. E quando eu carrego a eternidade de Deus no meu coração, eu entendo aquilo que declara Eclesiastes 3:11. Tudo Deus fez perfeito ao seu tempo. Eu entendo que todas as coisas vai cooperar para o meu bem. Eu entendo que a minha vida está nas mãos de Deus. Eu entendo que o meu amanhã está nas mãos de Deus, está garantido. Isso muda a perspectiva, irmão. Isso muda tudo, isso muda tudo. Isso muda tudo. Quando eu vivo a eternidade, eu vivo uma vida de desapego. Quero ler mais um texto. Coloca Filipenses capítulo 3, versículo 8 ao 11, para a gente ler junto. Nós vivemos uma vida de desapego. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus os declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Ele fala, por causa de conhecer a Cristo e do meu conhecer a Cristo, tudo que eu tinha, tudo que eu era, todas as minhas coisas, todos os meus títulos, tudo aquilo que eu alcancei até então, eu considero como nada, se comparado ao conhecimento da excelência, do poder e da glória de Cristo. E eu quero prosseguir nesse conhecimento, e eu quero descobrir a Cristo e o poder da sua ressurreição, para que como Ele ressuscitou, eu também ressuscite, eu também esteja com Ele. Irmãos, quem vive uma vida com pensamento na eternidade, não fica apegado em coisas terrenas, não fica preocupado, sabe, com coisas da terra. Ele entende que tudo que ele tem, foi Deus que deu. Todos os bens que ele tem, foi Deus que presenteou, mas são tudo passageiro, e que vai ficar tudo aqui. Ele não fica brigando por causa de coisa pequena. Sabe, irmãos, ele não perde a paz dele quando ele perde, porque ele sabe que quando ele perde, daqui a pouco Deus dá de novo, porque tudo vem
de Deus. E se ele não recuperar aqui, ele sabe que o depósito dele nos céus está garantido. Garantido, irmãos. Esse é aquele que tem a sua vida firmada em Cristo. Ele considera tudo isso aqui como perda. Davi, então você está falando que agora que eu estou em Cristo, eu penso na eternidade, eu vou desvalorizar minha profissão, minha faculdade, os meus bens. Irmãos, nada disso, pelo contrário, isso vai te trazer mais responsabilidade, isso vai trazer mais entendimento de você saber que você é um administrador de Deus, e que Ele vai requerer, e vai pedir conta de tudo aquilo que nós fazemos com os bens que Ele tem nos confiado. Isso só aumenta a nossa responsabilidade sobre tudo que a gente tem, família, bens, como nós temos vivido, como nós temos compartilhado, como nós temos usufruído. Mas ele vive desapegado, porque ele sabe que são coisas temporais e terrenas. Quando a gente vive a vida da eternidade, a gente entende, tem um propósito de vida. Fala assim comigo, propósito de vida. Irmão, sabe o que muita gente fica sofrendo? Ele fica assim, meu Deus, eu quero descobrir, Senhor, o meu chamado. Aqui a gente trabalha com a juventude, irmãos, e juventude é a pergunta. Davi, eu quero descobrir o meu chamado, se é cantar, se é pregar, se é tocar, se é evangelizar, se é ir para as nações, se é ir, ele fica, irmãos, a gente vive isso, eu já vivi isso muito, mas sabe o que a gente vai descobrindo, irmãos? Que a primeira coisa, e o nosso propósito de vida é um só, agradar a Deus. Nós vivemos para agradar a Deus, obedecer a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, entregar a nossa vida e viver uma vida com Deus, de relacionamento, de entrega, e a partir dessa vida com Deus, Ele vai revelar os propósitos dEle que Ele tem para nós. A partir desse relacionamento, a partir de estar ligado na videira, nós vamos produzir os frutos que Deus espera de nós. E talvez, irmão, o seu fruto vai ser ganhar muitas almas para as nações, mas talvez o seu fruto vai ser uma excelente esposa e uma excelente mãe. Talvez o que Deus levantou você para ser, sabe, ser uma excelente mãe, que vai cuidar dos seus filhos, e através dos seus filhos eles vão crer em Deus, vão acreditar em Deus, vão ver Deus em você, e eles vão ganhar muitas vidas para Jesus, porque nós somos membros do corpo de Cristo, e um é pé, outro é mão, um é o dedo, cada um tem a sua importância e a sua significância para Deus, irmãos. Na nossa ótica, maior é quem ganha muitas almas, maior é quem prega, mas na ótica de Deus, maior é quem obedece aquilo que Deus quer que ele peça, que ele fale. Essa é a ótica de Deus. Então esse é o propósito, e nós descobrimos esse propósito em Jesus. Agora eu quero falar para vocês, para a gente finalizar, e eu preciso orar por causa do horário, tem oração hoje. Como viver então à luz dessa eternidade? Como que isso pode ser de uma maneira prática? Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Irmãos, agora realmente está no final. Não se preocupe, sou sincero quando eu falo isso. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha que maravilhoso. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos, fala assim comigo, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor
e consumador da nossa fé, ao qual a alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, desprezou a afronta e está assentado à direita do trono de Deus. Oh, aleluia. Irmãos, eu vivo à luz da eternidade à medida que eu deixo todo o embaraço, todas as coisas que embaraçam, sabe, que atrapalha, os relacionamentos que me atrapalham, as amizades que me atrapalham de Cristo, de andar com Cristo. Sabe, eu vivo à luz da eternidade à medida que eu deixo as coisas que me impedem, os impedimentos para caminhar na carreira que me está proposta por Cristo Jesus. À medida que eu deixo o pecado, à medida que eu deixo, sabe, as coisas que me afastam de Deus, a mentira, o engano, o adultério, a prostituição, sabe, uma vida morna, fria diante do Senhor, e começo, sabe, a deixar esses embaraços, deixar o pecado, deixar a mornidão, e começa a olhar firmemente para Jesus, o nosso modelo, porque a vida eterna é esta: conhecer a Cristo, conhecer a Deus. A vida eterna está escondida em Cristo, está escondida em Deus. Tem um versículo que eu amo muito, irmãos. Eu acho que eu não sei quantas vezes que eu já citei ele aqui, mas é um versículo que me ajudou muito nos momentos mais difíceis e tem me ajudado dia após dia. Eu já ministrei aqui, já falei, Colossenses capítulo 3, versículo 2, versículo 1, 2 e 3 diz: portanto, se vós fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. O segredo, irmãos, é olhar firmemente para Jesus. O segredo de viver à luz da eternidade é olhar firmemente, sabe, para Jesus, para as coisas do alto, para as coisas eternas, sabe, para as coisas que verdadeiramente vai nos trazer vida. Jesus disse: olha, aquele que amar essa vida terrena, vai perder a sua vida. Mas aquele que por amor a mim, por querer conhecer a mim, se dá, se entregar e perder essa vida terrena, vai ganhar a vida que eu tenho reservado. Jesus disse isso. Sabe, irmãos, a nossa vida, ela está escondida, ela está oculta em Cristo, e nós aguardamos esse momento, nós aguardamos esse grande momento, onde Ele irá se manifestar, e nós também manifestaremos com Ele em glória, em glória. Sabe, irmãos, a mensagem que eu quero deixar para você aqui nessa noite, é que você possa viver não com o olhar nas coisas terrenas, fixado nas coisas terrenas, olhando simplesmente para os seus problemas, para as suas dificuldades, sabe, para os seus pecados, para os seus embaraços, para aquilo que está difícil. Mas eu quero convidar você, através da palavra, a começar a olhar para Cristo, para a eternidade que Ele tem para nós. Sabe, que a gente viva essa vida aqui terrena, mas com olhar na eternidade que Ele tem conquistado para nós, e Ele quer nos revelar, sabe, Ele quer nos mostrar, porque aqueles que estão longe, separados de Deus, não conseguem compreender esse grande mistério, mas Deus escolheu você, e Ele quis se revelar, e Ele quer se revelar dia após dia a mim e a você, esse poder maravilhoso da ressurreição de Cristo, dessa vida eterna, dessa vida gloriosa, irmãos, dessa vida que Paulo fala que deixa tudo, não importa nada, a não ser conhecer a Cristo, e conhecer o poder dessa ressurreição. Sabe, esse poder, irmãos, é maravilhoso. O poder de Deus, que é o Evangelho, para salvar todo homem, toda mulher,
Irmão, talvez você está aqui vivendo uma vida assim, tão carnal, tão terrena, tão natural, sabe, preocupado com você, de onde você vai chegar, quais as conquistas que você vai ter, aquilo que você sonha. Mas pare um pouquinho e comece a pensar a partir de Cristo. O que Cristo tem para você nessa terra? O que Cristo tem para fazer para você, sabe, nessa terra e também na eternidade? Comece a orar, comece a pensar e fala: Senhor, eu quero agir, eu quero que a minha vida, sabe, comece no Senhor. Eu quero viver a minha vida a partir do Senhor, da sua vontade, dos seus planos. Eu quero viver a sua vida, porque é uma oportunidade que Cristo nos deu de viver essa eternidade, de conhecer essa eternidade, de revelar essa eternidade que está escondida em Cristo Jesus. Quantos querem perseguir essa eternidade? Amém? Então fique de pé no seu lugar, nós vamos orar ao Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Jesus, bendito seja o nome de Jesus. Nós vamos orar ao Pai, e que você fale com o Senhor: Senhor, me ajude a olhar para o alto, me ajude a olhar para as coisas do alto. Jesus mesmo disse: olha, não preocupe de ajuntar tesouros aonde a traça rói, a ferrugem corrói, mas procure ajuntar tesouros nos céus, onde o ladrão não pode roubar, onde nada que é aqui dessa terra corruptível pode o quê? Corromper aquilo que nós semeamos em Deus na eternidade. Nós nascemos em Cristo, irmãos, para as boas obras. Você nasceu em Cristo para andar num caminho de frutificação. E essa frutificação a partir de Cristo, a partir de estar enxertado em Cristo, na videira de Cristo, vai te produzir frutos para a eternidade. Vai te produzir frutos para a vida eterna. É o nosso depósito.